Então, vamos lá, vamos para mais uma aula aqui, da nossa mentoria financeira. Eu vou começar tirando dúvidas justamente de quem está aqui, da Maria, né, e do Tarcísio, que mandaram algumas dúvidas aí no grupo, esses últimos 2 semanas. E aí a gente vai entrar com algum assunto novo também. Tarcísio, você me mandou uma mensagem há uns dias atrás, falando assim: olha, a XP ela me recomendou aqui uma carteira, né, uma carteira de ações e tal, uma carteira recomendada. O que você acha? Eu entendi assim: vou colocar uma graninha lá só para colocar e tal. E aí, o que que eu, assim, é lógico, dependendo do patrimônio que você tem aplicado, você pegar 3, 4, 5%, não vai fazer tanta, assim, não vai fazer muita diferença. Mas assim, para quem está começando agora, eu não realmente, eu não recomendaria de forma alguma, entendeu? Você, já tem um patrimônio X, vou botar lá 5% e tal. É, é ok, tá? Mas assim, eu vou reforçar algumas coisas que a gente já falou, que é legal isso, que a gente já falou, mas vai vendo na prática e aí eu vou voltando lá naquele assunto que a gente já conversou e aí vai cair nas fichas. Então é muito legal realmente colocar essas demandas, porque isso, cara, você pegar isso, você vai ver que fazer investimentos vai ser muito mais simples do que você já fez agora e você vai fazer mais simples com mais rentabilidade, sabe? Então, assim, todas as corretoras, todos os bancos, eles fazem carteiras recomendadas de ações. Se você entrar no Banco Itaú, lá na parte de renda variável, tem a recomendação, o Santander, a corretora do Santander, a EasyVest, a Guide, a Rico, a XP, o BTG Pactual. Então, todas elas têm recomendações de ações de carteira de ações. Todas elas. E aí, o interessante é o seguinte, olha só, nenhuma delas bate a mesma carteira, sabe? É impressionante isso, não bate. Então, quando a gente estava lá, eu trabalhava no mercado financeiro, né? Eu trabalhava em fundo de pensão, então a gente fazia exatamente esse trabalho que você teve aí da XP. Então, a gente pegava lá um analista e falou assim: olha, você vai pegar todos os relatórios de corretoras que tem disponíveis no mercado e vamos mapear isso. Então, aí ele pegava aquele mesma recomendação da XP, do BTG, da Guide, do Credit Suisse, da Planner, sabe? Tem corretoras que a gente nem escuta falar, pessoa física nem sabe que existe, mas que existe no mundo corporativo. Então, a gente pegava, igual tem a recomendação da XP, entre 40 e 50 recomendações de corretoras diferentes, e a gente mapeava isso. Então, por exemplo, às vezes um papel ou outro casava, assim, Petrobras, beleza, qual que é o preço médio de Petrobras? Então, cada uma dava um preço-alvo, a gente fazia uma mediana ali para poder chegar num valor. Então, assim, se a gente pegar 40 relatórios, 40 recomendações, não vai ter uma unanimidade. Então, isso já te dá uma dica. Vem cá, se eu tenho. E no Brasil, seria teoricamente mais fácil do que nos Estados Unidos, porque a gente tem aqui 400 ações na Bolsa, tem umas 150 com uma certa liquidez, né? Nos Estados Unidos são 5.000, e a liquidez lá é muito maior. Então, com um número reduzido de papéis, você não consegue pegar. Vamos supor que tivesse lá o BTG, a XP, o Credit Suisse e a Guide, por exemplo. Você pegava a recomendação de 10 ações, mais ou menos, e as 10 batiam, exato. Pô, nunca existiu isso em 20 anos que a gente, sabe, fez acompanhamento. Então, já te diz uma coisa, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, sabe? Então, não é uma unanimidade aquela carteira recomendada. E sempre vai ter uma carteira recomendada pelos bancos, sempre, sempre. Então, às vezes, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte: a carteira recomendada, ela sempre vai existir. Cara, o mundo pode estar acabando, pode a União Soviética vai lançar um míssil nuclear na Ucrânia que vão ter gente lá fazendo recomendação de ações, sabe? Por mais que o mercado vai derreter todo. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente ter assim, e isso foi uma decisão que eu tomei em alguns fundos que eu já trabalhei, que é a decisão que mudou drasticamente a rentabilidade do fundo, que é assim, eu entro ou não entro na renda variável. Então, assim, recomendação você sempre vai ter. Se você fosse cliente do BTG, você ia receber do BTG, da XP, etc. Né? Agora você pode pensar assim, pô, eu vou entrar na renda variável, porque de repente, se você decide entrar na renda variável, você pode pegar a recomendação da sua corretora e usar ela. Só que, e aí, qual que período do ciclo econômico que a gente está? A gente está num período de juros muito alto, sabe? Juros, assim, a gente tem que aproveitar ao máximo esses juros,
Porque daqui a 2 anos, assim, assim, eu não gosto de falar de política, mas, cara, se o Bolsonaro ganhar, ele está endireitando as contas públicas. Se continuar nessa linha, porque também esse ano foi muita coisa eleitoreira, né? Mas se continuar nessa linha, a economia tem tudo para dar uma melhorada e a gente tem tudo para começar a reduzir juros ao final do ano que vem. Cara, aí o que a gente vai fazer? A gente já surfou mais de um ano e meio de renda de juros altos, a gente vai começar a migrar com mais força para ações e renda variável. Mas com esses juros altos, eu recomendo para os meus alunos, é muito melhor a gente ficar ganhando 15% nos fundos de investimentos que a gente botou relação aqui, de renda fixa, do que arriscar na renda variável. Principalmente para aqueles que estão começando agora. No teu caso específico, que já tem uma carteira, já tem um investimento, já tem uma quantidade bem razoável, eu acho assim, se você pegar e limitar a sua carteira de ações em 5%, e daqui a 10 meses você começar a aumentar, eu acho que vai fazer mais sentido e você vai aproveitar mais o ciclo de mercado dos juros altos e bolsa baixa. Sabe? Porque os juros altos, ele impacta na bolsa, impacta no fundo imobiliário, impacta no dólar. O dólar ele está subindo no mundo inteiro, na Europa, na Inglaterra, na Suíça, sabe? Não está subindo no Brasil porque o juros está muito alto. Então, os juros altos segura mais capital no Brasil, sabe? Então, é aquele negócio. A gente vai lá na feira comprar, tem lá mamão, pera, maçã, banana e tal, e a gente vê o seguinte, cara, tem umas frutas ali mais ou menos, tem umas meio podrinhas, cara, e naquele dia o mamão tá espetacular. Aí você fala, pô, eu vou abrir mão da banana e do abacaxi e vou comprar esse aqui que tá muito bom, sabe? É os juros altos no Brasil hoje, tá muito bom. Pra você ter ideia, há 2 anos atrás a conversa seria exatamente isso, cara, vamos escolher uma carteira de renda variável, porque o juros estava 2% ao ano, entendeu? Agora está 1% ao mês. Então, mudou um pouco o cenário. Se essa conversa fosse há 2 anos atrás, eu falei, cara, eu ia falar assim, pô, ainda bem que você está pesquisando renda variável, eu não preciso estar falando muito, porque realmente tinha que ter renda variável na carteira, né? Porque juros de 2% ao ano com inflação de 4, 5 é perder dinheiro, tá? Então a gente tem que explorar muito mesmo essa renda fixa, porque é o momento. E aí, falando um pouquinho da renda variável, aí, completando a questão, né, falando das carteiras. Então, assim, toda corretora vai ter uma carteira recomendada, de 10, 12 ações mais ou menos. Né? Então, esse gráfico, aquele gráfico que a gente falou lá na primeira aula, eu sempre volto nele porque ele é uma referência muito boa. A gente tem aqui o Ibovespa nos 10 últimos anos. Né? Ibovespa é esse vermelhinho, depois vem a inflação, Tesouro Selic, está aqui, tem fundos imobiliários, dólar, Tesouro IPCA, beleza. Então, o que uma carteira de renda variável como aquela, né, qual que é a intuição deles, qual que é a intenção deles? Ganhar do Ibovespa, entende? Ganhar do Ibovespa. Então, assim, o Ibovespa é um índice vamos dizer assim, pré-fabricado pela Bolsa e que tem lá uma composição. Petro, Vale, Bradesco, Itaú, Magazine Luiza, B3, Ambev, Gerdau, as 60 empresas mais negociadas das 400 que tem na Bolsa, quase 500. Então, quando a gente, lá na XP, se a gente procurar um fundo de investimento em renda variável, vai ser um fundo de uma empresa privada que vão ter algumas ações que vai fazer uma busca para ter as melhores ações em carteira. A XP, quando ela manda aquela recomendação, a Guide, o BTG, eles estão justamente tentando fazer uma carteira de ações menor, mas que com a intenção de ganhar do Ibovespa, ganhar dessa linha aqui, entende? Aí, só que o que acontece? Estatisticamente, se você pegar um período de 3 anos, 80% dos fundos de renda variável não consegue bater o índice de referência. Então, o que é o índice de referência? É o Ibovespa. O Ibovespa é uma referência, né, que fala assim, bom, está aqui a carteira média aqui do mercado. Vamos criar uma carteira para bater esse índice de referência. Então, num período de 3 anos, 80% dos fundos de investimento das carteiras
não batem o Ibovespa. Então, isso significa o seguinte: se nós aqui na mentoria, a gente vai dizer, vamos montar uma carteira de renda variável, cada um dá uma sugestão, beleza. Então eu vou falar assim, Vale, a Maria Petro, você Bradesco, o Jean fala assim, Magazine Luiza, a Gabriela fala assim, Ambev. A gente cria uma carteira com 10 ações, né? Vamos supor que a nossa intenção é ganhar do Ibovespa. Num período de 3 anos, a gente vai ter uma probabilidade de 80% de ficar abaixo do índice de referência. Então, a maior parte das tentativas de ficar acima do Ibovespa são frustradas no longo prazo. Sabe? Então, qualquer fundo de renda, o Alasca, que foi um fundo muito famoso, o Guepardo, o Stuberg lá, com fundo verde, sabe? Eles acertam em um período, depois cai e aí fica abaixo do Ibovespa. Então, se fosse para a gente começar, para quem está, ainda mais para quem está iniciando investimentos na Bolsa de Valores, qual que é a recomendação não só minha, mas dos principais gurus de Bolsa, os grandes bilionários falam para o pequeno investidor? Comprar o índice de referência. Ao invés de eu comprar uma carteira que tenta bater o índice, uma carteira, por exemplo, da XP, aquela que tem lá 10, 12 ações, eu vou lá na Bolsa e tem um ETF que a gente vai comprar pelo home broker, que tem vários, tem alguns aqui no Brasil. Tem um que chama BOVA11, BOVA11. O que é o BOVA11? É um fundo de ações passivo, ou seja, o que ele faz? Ele imita exatamente o Ibovespa. Ele pega as ações que estão no Ibovespa na mesma proporção e coloca dentro do fundo. Petro, Bradesco, Vale, aquela proporção. Então, para quem está começando em renda variável, é muito melhor comprar o BOVA11 do que fazer uma carteira da forma como a gente recebe pelas corretoras, sabe? Então, primeiro ponto, são 3 pontos que eu queria colocar. Primeiro ponto, o ciclo de mercado que a gente está, de juros muito alto, isso vai segurar as ações, e vai segurar mesmo, como está segurando. Você vê que o índice fica ali 119, 120, cai, vai, volta, vai ficar assim, sabe? Talvez a eleição essa semana pode ser que dê uma pequena rodadinha ali, um pouco para cima ou para baixo, dependendo de quem ganhar, mas vai ficar girando em torno disso, cara. Não tem como, assim, em 20 anos eu nunca vi a Bolsa bombando tanto com juros muito altos. Não tem, no mundo inteiro é assim. Então, são 3 pontos. O ciclo de mercado que a gente está, que exige, né, e que recomenda que a gente fique mais em juros do que renda variável. Segundo, as carteiras de investimentos, elas têm uma probabilidade muito baixa de bater o BOVA, né, de bater o BOVA. E terceiro, que essas carteiras elas são atualizadas, dependendo da XP ou do BTG, a cada mês ou a cada bimestre, sabe? Então, também não é uma forma ideal de se investir em renda variável, né? Porque a XP ela manda aquela carteira assim, a mesma rotina tem mais de 5 anos que eu acompanho. A nossa carteira teve uma pequena mudança. Saiu o Gerdau, entrou Magazine Luiza. No mês seguinte, saiu o Vale, entrou Petro, sabe? Eles fazem isso. Então, como os grandes investidores recomendam que sejam feitos, né? Eu sempre falo no nome de terceiros, porque para dizer que não é só eu que estou falando, é toda a teoria e prática que eu aprendi durante mais de 20 anos. Então, o que o Warren Buffett fala? Olha, quando eu decido montar a carteira de ações, eu tomei a decisão, eu vou ficar pelo menos 5 anos. Por quê? Porque eu já vi muito nas carteiras do BTG, da XP e tal, eles ficam mudando ali, sabe? Não é a tese legal de investimento. Aí tem a gente saiu de Magazine Luiza. No mês seguinte, Magazine Luiza sobe 15%, 20%. Saímos de Gerdau e fomos para Ambev. Cara, aí a Ambev cai, sabe? E a outra sobe. Então, assim, o mais interessante seria tomar a decisão, pegar o ciclo de mercado e ficar por um prazo mais longo com aquela carteira. Você vê, a Magazine Luiza, quando ela teve aquele ganho exponencial, que subiu mais de 10.000%, ela demorou 7 anos. Se você pegar o gráfico, eu tenho até aqui nessa. Não vou procurar agora, está lá para baixo. Mas você pega ela 7 anos, o gráfico dela mais ou menos reto. Depois ela deu uma bombada que ela subiu 10.000% em poucos anos, em 4, 5 anos, ela subiu 10.000%. Então, se você estiver trocando de galho em galho o tempo inteiro,
é muito provável que às vezes você perca uma supervalorização dessa. Então, quando tomar a decisão de entrar na renda variável, tem que ser uma decisão de longo prazo, tá? A não ser que você fosse, não, eu quero pegar parte do meu dinheiro e ser um trader. Ah, vou comprar essa semana, não tem problema. Agora, é assim, eu recomendo que seja feita com um pequeno percentual do seu patrimônio, porque exatamente por essa estatística que a gente falou aqui no começo, que as carteiras de renda variável, elas têm uma probabilidade de 80% de ficar abaixo do índice de referência. Tá? Então, assim, eu vivi muito isso na prática, porque eu passei mais de 10 anos trabalhando em fundo de pensão, tentando criar carteira de renda variável ativa. O que é ativa? É que eu vou fazer essa administração para ganhar do Ibovespa. Cara, a gente ganha, 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 depois passa de um tempo, empata. Alguma coisa deu errado, sabe? Então, é muito fácil dar errado. Então, o Warren Buffett, ele fala, pequeno investidor, médio investidor, não crie carteiras de investimentos. Compre o índice de referência, que vai ser muito mais vantajoso para você no longo prazo. Então, inclusive, tem vários livros que eu já li, os livros americanos, né, que eles colocam ali 3, 4 ativos. Cara, se você pegar em ações, se você comprar só o índice do S&P 500 e fazer compras regulares, você vai ganhar muito dinheiro no longo prazo. Só o S&P 500, não fala, sabe, não dá a mínima importância para ações específicas, sabe? Mas, lógico, mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso para a gente colocar algumas ações aí e dar uma pimentada na carteira. Mas eu acho que nesse cenário que a gente está, tanto no Brasil quanto fora, colocar dinheiro em renda variável agora, a gente vai sofrer um pouco, entendeu? Hoje eu tenho um cliente lá em Teresina, cara, que ele começou a investir comigo. Eu fui fazer uma palestra em Teresina, e aí ele nunca tinha falado de investimento, começou já tem 5 anos. A gente tem esse relacionamento tem uns 5 anos já, e ele, depois que a gente começou a fazer investimentos, ele ficou fã de alguns caras, tipo o Barsi, né, que é um cara maior investidor pessoa física e tal, e o Barsi fala muito de reinvestir os dividendos e tal, então ele ficou muito fã de dividendos e tal. Aí eu falei, cara, esse ano, eu falei desde o ano passado para ele, cara, esquece você colocar dinheiro em renda variável agora. Porque uma carteira de renda variável que renda ao longo da sua existência, né? Tem ano que sobe 100%, tem ano que cai 100 e tal, mas na média, você ficar 20% ao ano, é a média do Warren Buffett. Naqueles fundos de investimento, a gente já tem fundo dando 15%, 17% ao ano, com renda fixa, sabe? Então, não tem realmente o que se falar muito de renda variável nesse momento. E assim, saiba que é um período curto, é um período que eu espero que seja curto, porque para a nossa economia crescer precisa dos juros cair. E aí, daqui a 2 anos, a gente vai sentir saudade assim, nossa, como era fácil investir com juros altos, porque quando o juros está baixo, a gente tem obrigatoriamente que ficar estudando mais, sabe? Procurando, sabe? Poxa, uma carteira que vai render e tal. Vamos ver se a gente, além do BOVA, a gente coloca alguma ação aí que realmente pode dar uma turbinada na carteira. Vamos ver os setores e tal. Então, neste momento, eu acho que a gente não está fazendo nenhum risco assim, direcional num determinado segmento. E se a gente for comprar o Ibovespa, ações, a gente compra o BOVA 11. Por quê? O BOVA 11 ele dá um reflexo da economia como um todo, porque vai ter o segmento de banco, petróleo, né, minério, né, da Vale, vai ter comida, né, vai ter o Ambev, vai ter lá a JBS, sabe, vai ter as metalúrgicas, setor financeiro. Então, se a economia como um todo, tanto do Brasil como do exterior, cresce, a bolsa como um todo vai crescendo também. Então, é mais fácil a gente pegar a tendência do cenário como um todo do que pegar as ações específicas. Entendeu? Então, assim, eu queria deixar isso bem claro, porque, acredite, a gente está num momento de juros que, se a economia der certo, a gente vai ver, só lá na frente, a gente vai perceber o tanto que estava bom esses juros altos agora. Tá? Depois a gente vai ficar realmente procurando aí aonde realmente investir para poder ganhar uma grana. E no mundo inteiro está assim. A Bolsa Americana já caiu quase 30% esse ano, a de tecnologia, né? Então, no mundo inteiro as ações estão numa fase ruim.
É óbvio que a gente tem que pegar essa fase ruim e ir investindo de pouquinho em pouquinho, que aí aquela questão que eu falei do seu caso, que já tem um patrimônio investido. Agora, para quem está começando, cara, esquece. Eu acho que para quem está começando é aquela continha básica. A gente tem que colocar nos fundos de renda fixa aí de 3 a 5 vezes as suas despesas mensais, sabe? Juntar essa grana para realmente depois começar a partir para renda variável, outros investimentos com mais volatilidade. Beleza? Tá? Então, assim, acredita que isso realmente faz uma diferença muito grande. Oi, Maria. Então, significa que quando o juros estiver alto, é bom investir em renda fixa e não em renda variável, é Exato. isso? Que é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora. Certo. E aí, quando, por exemplo, a gente investindo nesses que foi indicado, quando os juros baixar, a gente deve tirar deles ou pode continuar mantendo neles? É uma boa questão. Os fundos de renda fixa, eles sempre vão fazer parte da nossa vida. Sempre. Sim, sim, sim. Agora, Mas quando o juros está muito baixo, a gente evita deixar muito dinheiro. O que a gente faz? Quando o juros está muito baixo, a gente deixa aquele nosso fluxo de caixa, uns 5, 6 sim, meses para pagar as contas, alguma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade, porque se aparece um ativo muito atraente, a gente tem da onde sacar para poder investir nele. Então, esses sim, fundos que a gente colocou de renda fixa, esses fundos mais o Tesouro Selic, eles vão fazer parte da nossa vida como investidor a vida inteira. E o Warren Buffett ensina isso. Por que ele é bilionário? Porque ele teve o rigor de manter sempre 30% do patrimônio dele na renda fixa. Mesmo a renda fixa dando zero, igual juros americanos, 0,25% ao ano, ele sempre teve o rigor de deixar 30% em caixa para uma reserva de oportunidade. Então, quando a bolsa ou algum papel específico despenca muito, ele tem grana para poder aportar naquela oportunidade que está aparecendo. Então, esses fundos de renda fixa sempre vão fazer parte da nossa vida como investidor. Hoje, se você fala assim, Rafael, eu quero investir, estou com 100 mil reais. Cara, pelo menos 85 mil eu colocaria naqueles fundos, sabe, de renda fixa, uns 5% no Tesouro IPCA e uns 10% em fundo imobiliário. Ponto. Isso aí vai te dar mais ou menos R$ 1.000 todo mês, né? 1% aí ao mês, essa carteira desse jeito. Aí a gente não vai esperar também os juros derreter para poder ir para a renda variável, porque o mercado já vai antecipando essas coisas. Lá no ano que vem, porque o Banco Central ele tem o desejo, né, se tudo correr bem, de que no final do ano que vem ele termine o ano com uma Selic de 11%. Tá? Até postei no Instagram hoje do Boletim Focus do Banco Central. Então, o que significa? Que ele vai manter os juros altos aí até terceiro trimestre do ano que vem e depois vai começar a reduzir gradativamente para poder fechar o ano a 11%. Então, eu acredito o seguinte: se as coisas andarem do jeito que a gente está querendo, quando chegar no começo, assim, no começo do primeiro semestre do ano que vem, que aí a curva de juros já vai estar realmente precificando essa coisa da queda, que vai estar iminente, né, daqui quase um ano, a gente já vai começar a sacar mais da renda fixa e entrar mais na renda variável, porque também a gente não, porque o mercado vai antecipando isso, sabe? O mercado vai realmente, o mercado vai fazendo esse equilíbrio na carteira, não vai deixar os juros cair totalmente para fazer a migração. Entende? Então, é porque junta aqui algumas coisas. Por exemplo, o Tarcísio está um pouco mais avançado, a Délis também, já tem um patrimônio investido. Agora, para quem está começando, não precisa pensar em renda variável agora. Tem que fazer realmente o caixa, porque o juros está muito alto. Se a gente estivesse começando agora com juros muito baixos, a gente já começaria, olha, gente, vamos só fazer aquele caixa, 2, 3 meses de renda fixa, 2, 3 meses das suas necessidades, e o resto vamos já procurar renda variável, porque não está compensando, os juros, a renda fixa está muito baixa e a inflação está muito maior do que os juros, sabe? Então, não é isso que está acontecendo. Então, a gente tem que aproveitar esse ciclo, e eu vejo, assim, dos meus alunos que já são investidores, eles ficam assim, indignados, porque investir na renda fixa é muito fácil, né? É muito fácil.
e a gente fica buscando a renda variável, mas não está no momento. Os grandes investidores realmente estão fazendo operações de juros assim a rodo, sabe? Eu tenho amigos que trabalham junto com dono de corretora, grandes instituições financeiras, que eles estão carregando assim, muita renda fixa, porque está realmente muito propício e o cenário está um pouco ruim. A gente não sabe ainda qual o desfecho da guerra na Ucrânia, a gente não sabe ainda o desfecho se vai ter ou não recessão nos Estados Unidos, na Europa. Você vê que nos últimos 3 meses já mudou de primeiro-ministro na Inglaterra, porque entrou uma primeira-ministra que não conseguiu, saiu essa semana, acabou de ser nomeado hoje, né? Tomou posse hoje, eu acho que o outro primeiro-ministro na Inglaterra, porque tá feia a coisa, sabe? Então, isso é um período assim que aparecem algumas oportunidades, mas o cenário ele está indicando que vai demorar para poder dar aquela subida forte. Então, não precisa ter força, ter assim, vontade de renda variável, aproveitar mesmo a renda fixa, tá? Então, eu queria reforçar isso, né? Porque está aqui, botar o gráfico, falar assim, olha, renda variável está aqui, as ações, todo mundo que monta a carteira de ações, pode ser uma instituição privada, pode ser um grande banco, uma grande corretora, pode ser o fundo do Stuberg, né, o fundo verde, o fundo Alaska, lá do Luizo, pode ser o que for. Num período de 3 anos, em 80% dos casos, eles vão ficar abaixo dessa linha do Ibovespa, então a gente compra o BOVA11 para poder investir em renda variável. E aí, essa é uma questão muito importante, sabe? Então, por isso que Tarcísio continue mandando as suas dúvidas, porque isso você vê, a gente já falou quase a aula inteira sobre isso aqui. A gente vai depois falar sobre como investir na bolsa fora ou mesmo assim? Vamos. Eu só não estou também com pressa porque como está muito turbulento, o desfecho da nossa aula aqui, eu vou falar um pouco sobre essa questão da internacional também, mas a gente vai aprender lá, tá? Que eu vou, na verdade, só reforçar o que a gente falou da última vez, que você começar a separar uma grana. Vou investir na renda fixa, vou investir nos fundos imobiliários, vou investir no Tesouro IPCA, vou investir no internacional. Essa parte do internacional, você mandar para a Avenue e fazer o câmbio, que foi o que a gente fez lá há umas 3 semanas atrás, quando a gente... Se já estiver fazendo isso, tá ok. Deixa o dinheiro lá em dólares, que daqui a pouco a gente vai lá e começa a aplicar lá na Avenue, tá? Então, essa é uma questão que eu queria colocar, e a outra questão que também é muito importante foi a Maria que colocou. Ela falou assim, eu recebi os proventos dos fundos imobiliários que a gente comprou, só que é uma graninha muito pequena e tal, o que eu faço com isso e tal, né? E isso é muito legal a gente fazer, inclusive hoje eu já vou mandar uma segunda planilha para vocês, que é uma planilha de acompanhamento patrimonial. Aquela primeira planilha, né, que muitos trabalharam já com ela é para a gente abrir a nossa consciência sobre nossas receitas e despesas, para a gente ver os percentuais, quanto que eu gasto de comida, quanto que eu gasto de transporte, quanto que eu gasto de moradia, com saúde, etc., para ver com lazer, né, para ver aonde estão os gargalos que eu posso melhorar, transformar isso em investimentos e fazer que os investimentos fiquem de forma sistemática. Todo mês uma graninha tem que ir para lá para poder fazer realmente uma diferença. Então, teve um curso que eu fiz, que foi até do Tihavecker, um curso online com ele, que ele falou isso, olha, as pessoas estão muito acostumadas, quando se fala de finanças pessoais, as poucas pessoas que acompanham suas finanças, elas fazem justamente isso, acompanhar receitas e despesas, que é importante, né? Agora, um número muito menor de pessoas, elas têm essa questão do acompanhamento da evolução patrimonial. E aí ele falou o seguinte, que a gente fica focando em conta para pagar, porque você vê que aquela planilha que eu passei, só tem ali as receitas, aí quem tem mais de uma receita, né, tem lá dividendos, aluguel, salário, prolabore, 13º, para lá, tem mas aí a questão das despesas, que é a grande coisa que tem ali, né? Água, luz, telefone, condomínio, assinaturas, combustível, prestação, etc. Então, ele falou o seguinte, que as pessoas estão tão focadas nas contas para pagar, sabe, que o cérebro fica meio que contraído em relação a novos recebimentos, a expansão do patrimônio. É só preocupação, conta, cartão de crédito, a escola dos filhos e tal.
Então, ele deu no curso que eu fiz, ele deu um modelo, assim, ó, esse modelo aqui, você esquece um pouco aqui as despesas e vai focar no seu patrimônio, sabe? Então, você vai pegar ali a cada 3 meses, a cada 6 meses, digitar todo o seu patrimônio, o valor da minha casa, o valor do meu carro, o valor que eu tenho investido na corretora, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, etc, etc, né? E fazer isso constantemente para você ver, faz agora, daqui 3 meses faz de novo e ver como que seu patrimônio está se comportando e dentro disso qual linha está influenciando mais, né? Por exemplo, ali parte do seu patrimônio você vai colocar o carro, por exemplo. Depois de 6 meses, você vê que seu carro se valorizou para caramba. Falou, pô, caramba, já acendeu uma luz. Pô, o carro me faz perder patrimônio ao longo do tempo. Eu investi em renda fixa, pô, o meu saldo de renda fixa subiu para caramba, o de bolsa nem tanto, então vai estar tudo dividido ali. Então você vai ver para que lado o seu patrimônio está indo e quais linhas estão influenciando mais para subir ou para reduzir o seu patrimônio. Sabe? Então isso dá uma percepção legal assim de crescimento patrimonial. Eu vou mandar essa planilha hoje no final da aula aqui, lá no grupo do WhatsApp. Aí vocês baixam e comecem a ter essa percepção. E aí vai ter uma parte dela, que é, cadê? Acho que eu deixei ela aberta. Isso, está aqui. Estão vendo aí minha tela, né? Então, assim, é uma coisa bem simples. Está aqui, dinheiro em caixa. Aí vai ter títulos públicos, do Selic, fundos de liquidez, outros. Aí você pode expandir e colocar fundos multimercado, fundo de ações, dólar, ações, fundo imobiliário, cambial, outros. Aqui, Tesouro IPCA. Aí é que já vai ter até essa questão. Se pergunta, o que é ativo de curto prazo, médio prazo? Ativo de longo prazo. Tesouro IPCA está aqui. Tesouro Selic está aqui no curto prazo. Previdência, imóveis, terrenos, outros, imobilizados, residência, imóveis sem renda, veículos, bem. Então, aqui é o patrimônio mesmo. Aí vai te dar tudo aqui. Eu coloquei também a parte do passivo para a pessoa não se enganar, porque às vezes ela tem uma dívida muito grande e aí acha que tem um patrimônio muito grande e não tem. Porque o que é o patrimônio da pessoa? É tudo que ela tem de ativo, menos o passivo vai dar o patrimônio líquido, né? Então, a gente vai começar a criar a nossa conta como se a gente fosse um balanço patrimonial de uma empresa, tá? É bem simples, você vê, são poucas linhas, é bem menor do que a linha lá da planilha de despesa. E tem essa abinha número 2 aqui, que é uma abinha específica dos fundos imobiliários. Porque como é uma renda que a gente recebe mensal, sabe, faz todo sentido a gente colocar ela aqui. E aí, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os fundos imobiliários que a gente já comprou, vamos colocar aqui, por exemplo, o código. Vou até botar um código que eu vou deixar aqui a recomendação, KISU11. Né? Vamos supor que a gente tem aqui 10 mil reais de patrimônio investido lá. E a gente recebeu 100 reais esse mês. Né? Então, ele já faz essa continha aqui, 1%. Tá? Então, todo mês, vê que aqui é uma coluna para cada mês. Tem 12 sessões. Essa daqui, no final do ano, a gente vai somar tudo e a gente vê quanto que a gente recebeu de provento. Então, se eu pegar aqui, se tiver só aqui nessa proporção, eu recebi aqui 100 reais todo mês, no final do ano eu vou ter lá 1.200 que eu recebi de proventos. Então, vamos supor que eu tenha lá outro fundo imobiliário, vamos colocar aqui, sei lá, o HGLG11. Vamos supor que eu tenha também 10 mil reais aplicados neles. 10 mil. E eu recebi, em vez de 100 reais, recebi 90. Então, você vê, se eu recebi aqui, esse aqui me pagou, me remunerou meu patrimônio em 1%, esse daqui em 0,9%. E eu recebi no total aqui, 190 reais. Eu tenho 20 mil reais aplicados e eu recebi no total essa soma aqui, 100 reais de 1 e 90 reais. Então, para que a tese de fundo imobiliário ela se concretize e se torne realmente um tipo de investimento rentável no longo prazo, eu vou pegar esse dinheiro antes da virada do mês e vou comprar em novas cotas. Aí, como é que eu faço? Como é que eu posso tomar a decisão? A carteira que a gente vai montar, eu tenho aqui entre 10 e 15 fundos. A gente vai fazer isso para cada um deles. E assim, bom, eu tenho 190 reais. Aonde que eu vou aplicar? Eu posso aplicar aqui nesse primeiro, porque ele me pagou 1% e o outro aqui 0,9%. Então, por exemplo, é um exemplo. Você não precisa dividir ele em todos os fundos que você tem. E aí eu coloquei esse fundo aqui, porque ele tem uma peculiaridade que vai nos ajudar nesse caso.
ele é um fundo que o preço da cota dele está mais ou menos, está abaixo de 10, acho que está perto de 10 reais, não lembro, até, eu tenho ele na minha carteira, mas não lembro, mas eu comprei ele a 8 e pouco, 9 reais. O que significa? Se caiu 100 reais na minha conta, eu já consigo comprar 10 cotas desse fundo aqui, sabe? Então, a gente tem fundos que a cota custa 100, 150, né, 80 tal, mas tem alguns fundos que a cota é muito barata. E esse fundo aqui, ele é um fundo de fundos, tá? O que significa? Que ele compra uma carteira de fundos imobiliários, então ele já é uma diversificação boa para a nossa carteira, sabe? Ele já é uma diversificação razoável para a nossa carteira. Então, além dele ter uma cota, valor da cota baixo, que dá para aplicar qualquer coisa, ele ainda tem uma diversificação de carteira e está pagando aí em torno de 0,90, mais ou menos, sabe? Então, qual que é a mágica do fundo imobiliário? Se eu quando chega no final do mês, cada fundo imobiliário ele vê o seguinte: bom, quem que é o proprietário da cota? É fulano de tal. Então, aquele fulano de tal já tem o proventos para o novo mês. Então, a gente recebe os proventos entre o dia 15 e dia 20, mais ou menos. Se eu pegar no dia 20 e comprar proventos, pegar os proventos e comprar novas cotas, no mês seguinte eu já tenho mais proventos sobre as novas cotas adquiridas naquele mês. Sabe? Então, essa que é a mágica dos fundos imobiliários, porque ele vai ampliando as suas quantidades de cotas todo mês com os recebimentos dos proventos. O que a gente quer? Juntar um patrimônio legal aqui, porque lá na frente, quando eu estiver me aposentando e tal, isso vai virar uma renda passiva. Se eu tenho 500 mil reais aplicados, estou recebendo mais ou menos 5 mil reais por mês, então aí agora eu vou parar de reaplicar, vai ser a minha renda passiva, sabe? Então, a gente quer fazer uma carteira dessa para realmente ser uma fonte de renda passiva no longo prazo. Agora, para que isso dê certo, a gente tem que pegar os proventos recebidos e reaplicar antes da virada do mês para ganhar mais proventos. Por exemplo, eu tenho 100 cotas dos fundos imobiliários. Recebi lá R$ 80, comprei mais 5 cotas. Então, no mês seguinte, eu vou receber proventos sobre 105. Aí comprei mais 5 cotas. No mês seguinte, sobre 110. Sabe? E assim vai, você consegue dobrar a sua quantidade de cotas em 5 anos e meio, 6. Ou seja, se você pegar hoje 100 mil reais hoje e receber mais ou menos R$ 1.000 por mês e reaplicar os R$ 1.000 todo mês, daqui 5 anos você vai ter 200 mil e em vez de receber 1.000, vai estar recebendo 200, sabe? Então, agora, para funcionar, é imprescindível que tenha a reaplicação todo mês. Eu recebi R$ 80. Poxa, quer comprar uma cota de um fundo que é R$ 100? Completa, tem que, né? A gente tem que investir todo mês, completa uma graninha, manda para. Eu tenho R$ 80 na corretora e a cota do fundo que eu quero comprar custa 100. Então, mais um motivo para você mandar R$ 20 para a corretora e ter o dinheiro para comprar mais uma cota. Né? Porque quando isso criar um volume, você já vai receber um valor significativo. Né? Tem um cliente que tem R$ 1 milhão em fundo imobiliário. Entende? Então, R$ 10 mil todo mês na conta. Então, já sobra ali uma grana, quando ele não precisa de usar, ele já reaplica e tal, ele já está na fase de gastar a grana, né? E investir pouco, sabe? Então, além de mandar a grana todo mês, que a gente quer fazer isso com o auxílio da planilha, ainda tem esse negócio. Ih, caramba, olha, sobrou aqui, eu já fiz isso muito, e às vezes eu tenho aluno da UNB, que são meus alunos, que eles aplicam R$ 200, R$ 300 por mês. Então, eu ensino para eles. Chega no finalzinho do mês e eles adoram fundo imobiliário, porque, cara, eu já estou comprando uma parcela de um imóvel, tal. É isso mesmo, tem que pensar assim mesmo. Então, e como recebe todo mês, eles ficam, eles são muito animados com isso. Então, por exemplo, chegou perto no final do mês, já fez o aporte que tinha que fazer e tal, tem lá R$ 80. Cara, manda 20, junta 100 e compra a cota, sabe? Para poder zerar o dinheiro ali e ter mais uma cota que gerando proventos no mês seguinte, sabe? Então, essa que é a mágica do fundo imobiliário. Então, eu vou mandar essa planilha para você. Vou até mandar com esse exemplo aqui, que aí vai ter o fundo que custa baratinho, esse primeiro aqui. Então, Maria, eu queria até que vocês fizessem isso também, que era um dever de casa que eu ia deixar para todo mundo. Por exemplo, a Carol, eu lembro que ela comprou
o mês passado fundo imobiliário ao vivo com a gente, naquela aula que a gente fez, então ela já tem lá os proventos. Então, eu queria fazer com ela, para ela ver, fazer a conta. Olha, eu tenho tanto aplicado, recebi tanto, então fazer essa divisão de quanto que eu tenho para o valor recebido, para ver se quanto que deu, para ter essa percepção. Caramba, eu investi R$ 100, recebi cara, mas é 1% do patrimônio. Quando tiver 1 milhão, vai ser 10 mil por mês, a proporção é a mesma, sabe? Então, o que você está vendo aqui que funciona com R$ 1.000, vai funcionar com 1 milhão também. Então, eu queria fazer com ela ao vivo, pena que ela não está aqui, para a gente acompanhar o caso que foi feito. A gente comprou, ela já recebeu proventos, então vamos ver se o valor que ela aplicou já dá um dinheiro para comprar uma nova cota, pelo menos desse fundo aqui, que a cota é baratinha. Se não der, vamos transferir uma grana para juntar para completar, né, para zerar a conta lá e comprar a coisa. E aí eu deixar dever de casa, entrar no home broker, né, cada um já ter essa manha de entrar no home broker e ir comprando os fundos imobiliários, sabe? Todo mês comprar um pouquinho, nem que seja R$ 100. Quem tem mais, bota mais. Quem não tem, vai devagar. Mas é importante criar essa rotina. 85% agora do meu patrimônio aqui é fundo de renda fixa, 5% Tesouro IPCA e 10% fundo imobiliário. Pode pensar dessa forma. Daqui a pouco o saldo aumenta, a gente já muda alguma coisa, sabe? Já vai acrescentando. Mas, por enquanto, se conseguir fazer isso, cara, tá muito bom. E sentir esse negócio, porque o que vai fazer a diferença é esse dever de casa. Então, tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para fazer e tal. Eu falo assim, olha, se você quiser ter uma carteira boa de investimentos, você tem que ter pelo menos 15 minutos por mês. Que aí, por exemplo, você pega no dia 20, que é quando recebe os proventos, já caiu na conta, e aí dá para reaplicar antes da virada do mês. Isso é muito importante, porque se eu ficar 2 meses parado, foi 2 meses que aquele dinheiro ali não rendeu nada na minha cota, sabe? Então, eu tenho para fazer essa bola de neve aumentar, eu tenho que ter esse rigor. É como se assim, você pega, junta R$ 1 milhão, compra um imóvel para alugar para ter renda. Aí o inquilino fica pagando lá R$ 2.000, e aí você fica 2 anos sem mexer com o dinheiro na conta. Quer ir na conta, você não faz nada com ele. Entende? Não faz sentido isso. Você tem que pegar o dinheiro e reaplicar e colocar alguma coisa. Tá na dúvida? Antes da virada do mês, bota na renda. Tem fundo de renda fixa que a gente falou aqui que a aplicação mínima é R$ 100. Então, assim, tá lá na dúvida, coloca lá. Tô com caixa aqui, não sei aonde aplicar. Fundo de renda fixa, depois a gente decide. Sabe? Então, usem mesmo assim a renda fixa, porque tá um juros excepcional que a gente não quer que fique assim por muito tempo, tá? Então, o que eu queria hoje, assim, eu vim com a cabeça de fazer essas 3 coisas. Falar da questão do Tarcísio, da renda variável, a da Maria, ainda mais vocês dois que botaram as 2 questões mais importantes, vocês dois estão aqui, ainda bem. Então, assim, colocar a questão do Tarcísio, que resumindo, a renda variável, a gente viu 3 aspectos dela, né? Um aspecto que a gente vai aplicar para o longo prazo, não fazer mudanças o tempo inteiro. A gente está num ciclo de renda fixa muito alto, juros muito alto, e a gente não quer ficar pulando de galho em galho. É isso? Tem mais alguma questão? E que 80% dos fundos perdem para o Ibovespa, então vamos aplicar no BOVA11. Oi, Maria. Porque a minha dúvida também foi sobre a guia do DARF, porque eu vejo falar que quando você aplica em fundos imobiliários e paga dividendos, você tem que fazer todo mês para quando chegar aquela data do imposto de renda. Não. É assim que eu aprendi errado, então assim eu estou muito confusa com isso. Isso, não, olha só. Por enquanto, esse valor que você recebe mensal, ele até hoje, isso tem 10 anos que eles falam que vão tributar, mas até hoje ele é isento de imposto de renda. Então, não tem que fazer DARF para isso. Tá? Isso você pode ter certeza absoluta. Tá? Então, inclusive, essa planilha aqui ele até ajuda, porque quando você somar tudo, lá na declaração de ajuste anual do imposto de renda que você vai fazer ano que vem, você vai ter uma linha lá, rendimentos isentos e não tributáveis. Aí, os proventos dos fundos imobiliários
vai entrar naquela linha, rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Você não paga realmente imposto de renda. O que que paga a DARF? O que que você vai usar a DARF? Vamos supor, peguei 10 mil reais de fundo imobiliário, comprei, deu 3 meses, ele subiu 20%. Então, os 10 mil viraram 12. Aí eu vendi, lucrei 2 mil. Desses 2 mil, eu tenho que pagar 20% de imposto de renda. Aí vai ser, aí eu tenho que fazer a DARF, pagar até o mês subsequente e tal, sabe? Então, é nesse caso de venda. Agora, para você ter ideia, eu não lembro qual foi a última vez que eu paguei DARF de fundo imobiliário, porque a gente está construindo a carteira, a gente vai fazer investimento, não vai pensar em sacar isso, sabe, tão cedo. Quando é ações é 15%. Né? Comprei, vendi, 15% fica para o governo, né? Fica para a Receita. Então, e aí você vai fazer a DARF quando você vender. Se você passar 10 anos, é só quando vender, não tem como. É imposto sobre a renda. Se você não vendeu... Isso inclui ações também, né? Oi? Então, isso está incluído, então, ações também. Ações... Não paga só se vender. Só se vender, porque o imposto é sobre... se você não vendeu... Se você não vender com lucro, né? Com lucro. Se você não vendeu, não existe o fato gerador do imposto. O que é o fato gerador? É o lucro. Se você não vendeu, você não apurou o lucro. Não tem jeito, tá? No caso das ações, é 15%. E ainda tem um limite, tem um valorzinho que é a favor. Vamos supor que eu comprei 10 mil de ações, no mês seguinte subiu 100%, foi para 20 mil e eu vendi. Ou seja, tive um lucro de 100%, né, de 10 mil. Então, vendas efetuadas dentro de um mês até 10 mil, até 20 mil reais são isentas de imposto de renda. É uma regrinha para favorecer o pequeno investidor. Tá? Então, se você ainda vender pouquinho, até 20 mil por mês, não tem DARF, porque não tem fato gerador de imposto. Para fundo imobiliário, não existe essa regra dos 20 mil, só para ações mesmo. Tá? Então, ou seja, você que está começando agora, não tem que se preocupar com DARF de forma alguma. Tá? Não se preocupe. Agora, se você pegar aqui um fundo imobiliário, vendeu 100 reais, vendeu com lucro, para fazer certo, teria que fazer, mas valores pequenos, até assim, às vezes, sabe, tem valores mínimos que eles desprezam. Mas se você fizer uma carteira de ações daqui para frente, fundo imobiliário, saiba, é igual imóvel, né? Você imóvel pode se valorizar, mas você vai pagar imposto quando você vender, porque vendeu, por quanto você vendeu, por quanto você comprou, teve o lucro, aí teve o fato gerador do imposto de renda. É igual uma venda, né? Quando é que você está lá com estoque e o estoque não tem... É como se fosse isso. O seu estoque está lá na empresa e você vai fazer uma DARF? Para quê? Não existe fato gerador. Qual que é o fato gerador? É a venda. Né? Passou na maquininha ali, emitiu nota fiscal, fato gerador de imposto. Você pode ficar com estoque lá 5 anos, não vendeu, não tem fato gerador. Tá certo, então. Então pode ficar tranquila, não vai fazer isso. Aí lá no final do ano, se você não teve nenhuma venda, na sua declaração de imposto do ano que vem, você só vai declarar os seus ativos. Olha, eu possuo em 31/12 tantos mil em ações, tantos mil em fundo imobiliário, recebi tanto de proventos e tal. Beleza. Aí, para Tesouro Direto e fundos de investimentos, nem DARF também você não faz, porque os fundos já recolhem por conta, já faz o recolhimento. Entendeu? Quando você vende lá no Tesouro Direto, o Tesouro já retém o imposto, e quando você resgata fundo de investimento, ele já também retém o imposto. Da nossa carteira aqui, a preocupação que vai ter é quando vender fundo imobiliário e ações mesmo, tá? Tá bom. Tá? E no caso de ações, vendeu até 20 mil, inclusive, essa é uma coisa que até para alunos mais avançados, a gente até fala, cara, se você pegar, vender, eu já tenho uma carteira há muito tempo que tem uma baita ações com lucro. Você vai vender, vai pagar um baita imposto. Você pode, por exemplo, fazer vendas pequenas de 20 mil reais por mês, que você não vai pagar o imposto sobre aquela... Vamos supor, eu tenho um lucro de 100 mil reais. Lógico, se você quer vender logo, né, você vai vender, vai pagar imposto. Mas você pode estar fazendo um giro de carteira, se você vender até 20 mil reais dentro do mês, você não paga. Tem gente que faz isso.
ele para usufruir desse negócio, ele vende 20 mil reais, no mês seguinte compra de novo, porque aí já, sabe, ele vai aumentar, ele renova vai renovando a carteira dele e vai tirando impostos. Vamos supor, ele pegou uma ação que ele comprou por 10 reais e chegou a 100. Então, imagina o imposto que tem que pagar disso daí. Aí ele pode fazer pequenas vendas de 20 mil reais mês e até ir recomprando essas ações, que ele vai diminuir bruscamente a quantidade de imposto que ele tem que pagar quando ele vender definitivamente, né? Vender acima de 20 mil reais, tá? Então, é isso. Então, olha, dever de casa. Preencher essa planilha aqui. Então... Uma pergunta. Eu não assisti a aula do imobiliário ainda. De que horas a que horas que eu consigo fazer compra Coloca aí na sua cabeça de 10h30 às 5. É mais Tá. do que isso, é porque é o seguinte, eu sempre confundo, porque a Bolsa Americana, a nossa está abrindo, acho que é 10, a Bolsa Americana 10h30, porque como muda o horário, eu sempre tenho as duas na cabeça, eu acho que a Bolsa Americana agora está funcionando de 10h30 às 6 e a brasileira de 10 a... acho que está às 6 também, mas coloca aí de 10 às 4h30, vai, para não ter problema, tá? Para não ter... Depois eu entro lá no site da Bolsa e procuro os horários direitinho e coloco, eu sempre confundo. Então, dever de casa, pegar essa planilha aqui, aí você vai preencher com os fundos imobiliários que você tem, aqui em cima, colocar o mês, o valor que tem aplicado hoje, é só ir na tela inicial, eu tenho lá 10 mil reais, eu tenho lá 100 reais, tá, beleza. Vai lá no extrato e vê quanto que você recebeu esse mês, coloca aqui, né, e vê quanto é que deu o percentual, que é a divisão desse por esse vezes 100, tá? E aí, se já dá um dinheiro para comprar uma cota, lembra que a cota desse fundo aqui custa mais ou menos 10 reais, procura mandar uma graninha para juntar um pouco mais para comprar cota desse fundo, que é bem barata. Eu quero, assim, antes do final da nossa mentoria, vocês já conseguirem ver esse efeito bola de neve. Pô, eu tinha 10 cotas, agora tenho 12, passei para 15, passei para 20, passei para 30, 40, sabe? Ver gradativamente essa quantidade de cotas aumentar, porque gradativamente o valor percebido de proventos todo mês vai aumentar também. Tá? Então, o dever de casa é isso. Vocês experimentarem daqui até a próxima aula, que vai ser daqui a 15 dias, tá? Experimentarem nesse período, fazer uma operação de home broker de compra. Então, entra lá no home broker, compra, bota aqui o código, tá aqui, vê se está comprando mesmo, coloca lá uma cota, 2 cotas, faz a multiplicação direitinha e faz a venda, compartilha comigo. Olha, consegui fazer, compartilha no grupo, consegui fazer a compra, até para vocês incentivarem uns aos outros. Olha, fiz a compra sozinho no home broker, sabe? Para poder mostrar que está fazendo, tá? Mostrar que realmente estão conseguindo, tá? Deem feedback das planilhas, das planilhas de receita, de despesa, dessa planilha aqui, se foi fácil, não foi, teve dificuldade, porque, cara, são pequenos detalhes que vão realmente conduzir a vida financeira para o resto da vida de vocês. Eu faço isso aqui até hoje. Essa planilha aqui, eu faço o tempo todo, sabe? Recebi lá, sei lá, 2 mil reais de fundo imobiliário. Então, eu venho aqui, eu tenho a carteira já, em qual que eu vou aplicar? Pô, esse pagou 0,90, esse 1%, teve um que pagou 1,20, outro 0,6. Aí, às vezes, pô, eu já tenho 10 mil nesse, 10 mil nesse, tem um que tem só 3 mil. Aí eu vou lá, equilibro, boto lá que não tem 3 mil, sabe? Então, já para vocês terem autonomia já de como que vocês vão pensar nesse reinvestimento. Agora, no começo, é só realmente esse fundo. Tem outros fundos também que tem a cota de 10 reais, mas eu vou botar só isso aqui por enquanto, que já dá para brincar e aumentar a quantidade de cotas mês a mês. E aí, aqui na planilha, esse mês eu recebi 100 reais, aqui eu recebi 102, 110, 115, 120, e assim vai, tá? Até para ganhar confiança. Pô, tem gente, por exemplo, Maria, não sei, eu tenho um imóvel de 100 mil reais, 200 mil reais. Você tem efetivamente um imóvel, né? Então, se você faz isso durante 3, 6 meses, e aí, uma hora a gente vai falar sobre os ativos dos fundos, você vai ver que esses fundos imobiliários, patrimônio lá, muitos deles chegam a mais de 500 milhões, 1 bilhão de reais. Você fala, não, eu confio vender um imóvel e passar para cá, sabe? Só vai ganhar essa confiança fazendo essa planilha, vendo que é muito confiável, vendo que o volume é muito alto, que dá para confiar nesse fluxo aqui, sabe? Todos os meus clientes que migraram apartamento,
venderam apartamento e compraram fundo imobiliário, eles fizeram isso por um momento, criaram confiança e eles me falaram, Rafael, estou pronto para fazer um aporte maior, de 200 mil, 500 mil de uma vez, sabe? Tem que ganhar essa confiança pouco a pouco. Né? No caso de quem já tem imóvel, quer fazer a migração. Quem não tem, vai realmente, estou falando para as pessoas que não estão aqui, né? Vai realmente construir essa carteira mês a mês, tenta pegar um pouquinho mais de cota todos os meses para ver essa coisa aí girar. E aí, coisas que a gente vai antecipar, mas é óbvio que a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Quando a gente começar a sinalizar, pô, o juros está começando a cair, cara, eu vou estar com a renda fixa gigante, né? Vamos supor, de 100 mil eu tenho 80 mil em renda fixa, aí eu posso pegar, já começar a fazer aportes maiores. Saquei 10 mil da renda fixa, migrei para fundo imobiliário. Saquei 10 mil, fui para ações, sabe? Então, isso vai acontecer em algum momento, mas não agora. Agora vamos realmente usufruir. Onde que eu acompanho a taxa de juros? Eu sempre... essa questão da taxa de juros futuro, tem alguns gráficos no mercado, alguns aplicativos que mostram a curva de juros futura, mas uma coisa simples que eu olho é o Boletim Focus do Banco Central, que ele dá a perspectiva da Selic para o final do ano e para o final do ano que vem e para o final, sabe, ele dá para os próximos 5 anos. Então, ele está me falando lá, inclusive eu postei isso lá no meu Instagram hoje. Saiu hoje de manhã o boletim. Então, ele está me mostrando que vai encerrar o final do ano em 13,75, ou seja, vai se manter com essa taxa até o final do ano. E no final do ano que vem, está fechando a 11%, que é mais baixo do que está agora, mas é alto ainda. Então, aí lendo os relatórios de mercado, eles falam assim, olha, o Banco Central deve começar a reduzir juros gradativamente no segundo semestre de 2023. Tá? É isso que eu estou lendo por aí nas pesquisas e no relatório do Boletim Focus do Banco Central. Tá? Beleza? E se tiverem dúvida aí, quiserem me mandar uma dúvida que, não quero no Tarcísio, às vezes tem uma dúvida mais assim, compartilha, vamos montar a carteira, cara, quero ver se realmente você estando aí. Uma pergunta nada a ver. Vale a pena eu pegar a Pronamp? Oi? Vale a pena financeiramente eu pegar um Pronamp? Para a empresa, né? Vale porque o juros é muito. Aí depende, né? Por exemplo, Pronamp, para quem. Clique. É um crédito para a empresa, né? É aquele negócio, você vai pegar um juros baixo, né? Se você está trazendo para a empresa para um projeto, se esse projeto vai remunerar aquela taxa de juros e vai sobrar um lucro para você, aí sim, aí vale muito a pena. Né? Então, porque eu vejo pessoas pegando créditos sem ter o planejamento ainda. Né? Falei para o cara, eu tô com uma empresa aqui redonda, é igual a startup. A startup ela começa a trabalhar, começa a desenvolver um produto, o que a gente chama de o mínimo produto viável, né? MPV. Quando ela chega naquele momento de, cara, tá tudo dando certo, só falta dinheiro para alavancar. Aí, se você está nessa fase, cara, vai lá e pega, vai pagar uns juros baixos, vai remunerar a sua empresa, vai pagar os juros e ainda vai sobrar dinheiro para você. Aí tudo bem. Agora, pegar o dinheiro só para dizer que tem o dinheiro e não tem o projeto, aí você gasta com alguma coisa e ainda fica devendo juros lá, por menor que seja, mas fica devendo, né? Mas então vale muito a pena se você tem realmente algum projeto de expansão para sua empresa que ele vai remunerar os juros e ainda vai sobrar dinheiro para você. Beleza. Tá? Que aí depende de planejamento estratégico lá da sua empresa. Acho que a Carol, acho que até ajuda nisso também, né? De planejamento, dessas coisas assim. Sim, sim. Bom, Show. o que mais importante, cara? Beleza. Aí na próxima, quer dizer, às vezes as dúvidas é mais importante do que a matéria em si. O que eu quero na próxima aula que está previsto é eu montar uma carteira na Avenue, uma carteira internacional. Porque aqui no Brasil, todo o dinheiro que chega, investir naqueles fundos de renda fixa, tem relaçãozinha lá, investir nos fundos imobiliários, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, cara, tá bom pra caramba. Pode botar dinheiro sem dó nem piedade, igual eu te falei. Pô, tem cliente novo chegando comigo que vou aplicar R$ 1 milhão. Cara, para não assustar o cara que nunca investiu, eu não vou colocar renda variável. Vai ser 850 mil naqueles fundos de renda fixa, 50 mil, né, em
Tesouro IPCA e 100 mil em fundo imobiliário, porque, pô, sabe, isso aí vai dar aí mais ou menos R$10 mil por mês de elevação patrimonial para ele por mês. Então, não tem o que pensar, sabe? Por enquanto, está muito bom. E aí eu acho melhor isso do que aqueles títulos, um CRI, um CRA. Por quê? Vocês estão vendo que em algum momento a gente vai precisar da liquidez para poder fazer a frente a algum investimento. Vamos supor que vai ter eleição agora e dá uma coisa muito errada que o mercado não gosta. Isso pode acontecer, de, por exemplo, chegar na segunda-feira, na terça-feira, a bolsa cair 15%, 20%. Pode acontecer? Cara, já aconteceu em quase todo ano de eleição que teve. Não no dia da eleição, mas no ano de eleição, a bolsa subir 20%, a bolsa cair 20% e o dólar subir 20%, é muito comum em ano de eleição e esse ano não aconteceu. Então, assim, vamos para o que aconteça. Cara, você já tem dinheiro na renda fixa. Aí eu vou mandar mensagem: olha, vamos sacar da renda fixa, comprar um fundo imobiliário que caiu bastante, comprar as ações que caíram bastante, sabe? Então, precisa ter essa renda fixa aí na carteira. Então, é por isso que é melhor ter o fundo de investimento com liquidez do que comprar um CRI, um CRA, que vai ter uma taxa de juros um pouco mais alta, mas a liquidez daqui a um ano. Aí, no meio do caminho, aparece uma oportunidade e vocês não conseguem usufruir dessa oportunidade. Tá? Por isso que eu foco muito nos fundos antes de ter outros títulos de renda fixa. Beleza? Fechou. Fechou, então? Então, eu estou preparando aqui já um material, eu vou ter um PDF com assim, uma carteira mínima dos Estados Unidos. Vai ter mais ou menos entre 7 e 10 ativos. Três americanos, aí tem uns dois, lá tem pós e pré. Vai ter ouro, prata, urânio, as grandes empresas, as grandes techs, vai ter Google, Facebook, Twitter, vai ter as empresas mais tradicionais americanas, as empresas seculares, que é o oposto da carteira de tecnologia, vai ter as empresas mais pagadoras de dividendos. Então, eu vou montar um PDF que vai ser o PDF que vocês vão levar a vida inteira, assim, por muitos anos. Onde que eu vou investir? Vai estar lá a cartilhazinha, só chegar lá, fazer a conversão do dólar, chegar lá e montar a carteira, tá? Isso eu quero fazer na aula que vem daqui a 15 dias. Aí eu vou deixar esses 15 dias de intervalo para fazer aí o dever de casa nas duas planilhas, juntar a grana, mandar a grana para a corretora e comprar mais cota de fundo imobiliário, pelo menos. Tá bom. Então, fechado. Beleza. Valeu, gente. Boa noite, obrigado Abraço. Boa noite a todos. Até mais. Tchau. Até mais.